XX, e aí os padeiros começaram a incluir fermento comercial para acelerar e potencializar a capacidade de fermentação dessas massas, e aí nós temos os pães como conhecemos hoje. Em 1859, o Pasteur, que é esse cara aí que eu coloquei para vocês, ele explicou como é que o fermento funciona. E aí, alimentando-se de farinha de amido, o fermento produzia gás carbônico, expandindo o glúten, como a gente sabe. E aí, por volta de 500 a.C., o pão levedado se tornou muito popular e desenvolveram-se moedores circulares, que é a base da moagem até a Revolução Industrial. No século XX, então, nós tivemos aí a evolução dos fornos a lenha e de tijolos para os fornos a gás. Aumentou, então, a quantidade, isso fez com que aumentasse drasticamente a quantidade e qualidade de pães e massas produzidos nessa época. E aí houve também a automatização para a elaboração de pães em grande escala, que é o que a gente tem hoje as indústrias como se conhece. Os pães, as características dos pães, é o que vai nos dar as variedades que nós conhecemos hoje. Essas variedades, elas são resultado das propriedades das proteínas do trigo em formar o glúten, que a gente vai ver daqui a pouco o que é o glúten, e da engenhosidade dos padeiros em manipular esse glúten nessa massa. Então, a variedade de pão que nós temos hoje em dia, ela vem graças a essa engenhosidade, essa habilidade que os padeiros têm em manipular esse glúten. O glúten, ele é formado por gliadina e glutenina, a soma dos dois, e é uma massa, é uma substância, né, que ela se deforma, alonga, recupera a forma, aprisiona gases, e tem, e essas propriedades, elas são quase que exclusivas do glúten. E a maior fonte de glúten que se conhece é o trigo. Amanhã vocês vão ver com a professora Mariana, que eu vi que ela está por aí, né, Mariana? Que ela vai falar dos desafios aí de fazer pães sem glúten, justamente por causa do glúten, porque o que a gente tem de pão fofinho aí se deve basicamente a essa capacidade que o glúten tem. O pão, ele é diferente de outros produtos assados porque ele tem justamente essa formação da rede de glúten, que vai possibilitar o aprisionamento do ar, dando essa estrutura porosa de miolo que nós conhecemos atualmente. O sabor do pão, nós temos como fontes os ingredientes, vai variar o ingrediente e o método de fabricação. E a farinha, porque a farinha tem um sabor muito suave. Então, a maior contribuição de sabor do pão, ela vem de óleos do germe farelo, no caso dos pães de farinha integral. E se a farinha branca também for enriquecida, então nós teríamos aí um pão mais saboroso. Outros ingredientes adicionados à massa, eles também podem nos dar sabores especiais a essa massa, sendo o sal um modificador mais evidente, que ele dá o sabor salgado, e ele ajuda também a aumentar a percepção para os outros sabores de outras coisas, ingredientes adicionados à massa. As outras adições que a gente tem aí comumente nas massas em pães são a gordura, o açúcar, o leite e os produtos de malte. Ainda falando de sabor, nós temos que falar mesmo do fermento. O fermento, ele propicia uma geração de produtos de sabor, mudanças ao longo da fermentação. Então, nós temos ali, durante a fermentação, então nós temos a criação de alguns desenvolvimentos de sabores ácidos, nós temos alguns sabores que se intensificam e criam notas particulares nessa massa aí. Nós temos também, podemos utilizar alguns fermentos silvestres e bactérias, que vão dar algumas notas diferentes de sabor, e pode-se desenvolver sabor num pré-fermento, numa bebida fermentada ou numa esponja que se chama. Para massas de fermentação curta ou rápida, eu posso fazer uma esponja, por exemplo, para tentar dar o sabor de uma massa de fermentação mais longa nessa massa de fermentação curta, por exemplo. O mais importante do sabor acontece durante o forneamento, porque é durante o forneamento que ocorrem mudanças dos diversos compostos existentes ali na massa. Eu tenho ali alguns compostos que vão se perder e novos que vão se formar, dando aquele cheirinho bom de, olha, tem pão assando. Características externas do pão. Então, dimensões, eu posso medir comprimento e altura, essa medida é feita com réguas e trenas, pode-se também fazer uma análise de imagem,
e eu posso utilizar também uma altura, largura para estimar o volume. Essa coisa aí de altura e largura para estimar volume é mais significativo para pães de forma. Coloquei aqui para vocês, ó, um pãozinho crescendo aí do lado, porque a gente precisa falar de dimensões. Isso aí é um crescimento que ocorre no pré-forneamento, né? Durante o forneamento, nós temos algo chamado como pulo ou salto de forno, também conhecido como oven jump, que é uma expansão que ocorre durante o forneamento. Não tem quando vocês colocam o pão para assar, e aí durante o assamento, o forneamento, a gente ainda vê um crescimento ali da massa acontecendo. Isso aí é um oven jump ou salto de forno. Essa expansão, ela deve ser controlada uniforme, principalmente na indústria. E se eu tiver um pulo ou um salto descontrolado, eu vou ter aí um defeito de qualidade nessa massa. Por exemplo, um pão de forma, eu posso medir o salto com base nas medidas de altura da massa antes e depois do forneamento. Então, eu meço lá a altura que ele entrou no forno e depois do forneamento dele assado, eu meço novamente a altura desse pão. Coloquei aqui para vocês 3 imagens de saltos de forno. Vocês jantaram? Porque meu marido reclamou que eu estava preparando essa palestra hoje à tarde e ele não tinha comido ainda. E aí dava fome dele ficar vendo eu preparar essa palestra para vocês. Vamos lá. A qualidade do pão, a característica externa de volume. Em laboratório, nós podemos medir esse volume de pão por deslocamento de sementes de painço, que é a metodologia mais comum aí, mais simples de ser utilizada, ou por alguma análise de imagem. A aparência é uma parte importante da qualidade aí do pão, porque, querendo ou não, é a que a gente olha primeiro, né, a que nos atrai antes, e é comum sulcar ou marcar a superfície, dependendo de que tipo de pão que está se produzindo. E aí vai variar esses sulcos, a quantidade, a direção, e eu posso aí comparar também com ilustrações do produto padrão. Trouxe aqui fotos de produtos sulcados de forma diferente. Então, toda vez que a gente vê um pãozinho como esse, a gente sabe que ele é um pão francês. Características externas ainda, a cor é o desejável, que haja um contraste aí entre a cor mais escura e áreas mais claras que se expandem no assamento. É mais específico em baguetes e pães sulcados e crostosos, essa diferença. Então, a gente deseja que esses pães crostosos, eles sejam dourados por fora e branquinhos por dentro. E a cor da casca, ela pode ser medida por métodos subjetivos de comparação com tabelas de cor padrão, sistemas de cor ou alguma medição feita por instrumentos. Formação de casca, característica vai variar de acordo com o produto. O mais comum é um método subjetivo aí para a gente analisar a formação de casca, ou eu posso também utilizar alguma metodologia instrumental, por exemplo, um texturômetro, para fazer uma puntura ou estalo nesses pães aí para analisar essa formação de casca. Característica interna, vai me interessar muito saber o tamanho, a quantidade de distribuição dessas células no miolo, daqueles buraquinhos que nós temos ali no miolo do pão. Qual é a cor do miolo? Então, dependendo do tipo de produto que eu quero muito que meu pão tenha um miolo branquinho, por exemplo. Então, eu posso fazer adição na farinha de uma lipoxigenase, proveniente normalmente da soja, com a intenção de degradar algum beta-caroteno que possa ainda ter nessa farinha, que possa deixar o meu miolo um pouco mais amarelado, e aí fazendo essa adição eu posso deixar o miolo mais branquinho. E aí vocês pensam, poxa, né, mas eu quero tudo branquinho? Não, às vezes você quer um pão realmente com um interior mais amarelado, ou não tem problema nenhum você ter. Já, se vocês forem pensar para tratamento de farinha na área de massas alimentícias, a gente quer um macarrão amarelinho, né? Então a gente não quer que essa farinha deixe a coisa tão branca. Os defeitos de qualidade importantes, elas são visíveis em uma secção transversal. Então, eu faço uma secção transversal no pão e analiso as características internas desse pão para ver se tem algum defeito importante nele. O uso de padrões visuais aqui é muito comum, normalmente em comparação com fotos. Então,
Esse aqui, esse primeiro pão aqui, ele é um pão de fermentação natural. É muito normal que ele tenha essas células de miolo muito grandes. Então, isso é normal para um pão de fermentação natural. Mas, por exemplo, se eu fosse considerar um pão de forma comercial, esses que a gente compra no mercado, de saquinho, isso aqui seria um defeito até grave de qualidade interna de pão. Aqui eu tenho um outro defeito de pão de forma. Às vezes vocês podem encontrar esse tipo de defeito, eu já encontrei várias vezes, que seria essa bolha de ar criada aqui durante a produção dele. Isso aqui é um defeito também. Esse aqui é um outro pão mais rústico, é a mesma coisa do pão, desse pão de fermentação natural. Ele tem as olhaduras, né? Eu não sei se chama olhadura, mas ele tem essas células de miolo muito grandes, o que seria um defeito para um pão como se fosse de forma, mas num pão rústico ele é muito normal. Textura sensorial e sabor. A textura, ela tem as propriedades mecânicas de firmeza e resiliência. Quer dizer, o pão bom, eu posso amassar ele vai voltar ali quase que ao normal. Então, ele tem uma certa elasticidade de massa. Uma maciez e firmeza, propriedade de textura que atrai mais atenção, porque você consegue determinar sensorialmente se o pão é fresco ou não, de acordo com a maciez ou a firmeza dele. O sabor são testes subjetivos, feitos individuais ou em grupo. E nós temos qualidade nutricional do pão versus o consumo. O pão, eu coloquei esse slide aqui porque o pão ele tem um papel significativo na dieta. E aí, pelo pão ser muito consumido, nós temos aí enriquecimento de farinhas com cálcio, ferro e ácido fólico. Em alguns países também tem essa orientação da diminuição do cloreto de sódio na elaboração de produtos panificados. E as qualidades nutricionais do pão e seu consumo ainda, o consumo mundial varia, então não é todo país que se consome tanto pão assim, e no Ocidente o consumo declinou sem padrão nenhum, então não se tem uma explicação sobre por que esse consumo declinou. Algumas coisas que a gente pode citar aí sobre a diminuição do consumo de pão seria essa moda de não comer glúten sem um motivo aparente. E eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês, que o pão francês, aqui, que a gente tem aqui no Brasil, que é uma receita brasileira, a origem exata dela é desconhecida, mas esse pão existe só aqui. Então, se você sair daqui do país, não se encontra pão francês como é esse nosso. Talvez ele tenha esse nome, porque o consumo de produtos de panificação foi introduzido aqui com a vinda dos imigrantes europeus no século XIX, que trouxeram a farinha de trigo. E na França, o baguete, que é o verdadeiro pão francês. E aí, tem algumas histórias que contam que o pessoal ali da coroa, né, eles queriam comer muito algum pão que era muito parecido com o de lá, e aí foi desenvolvida essa receita aí que se tem de pão francês, como a gente conhece hoje. Eu trouxe para vocês aqui uma curiosidade do mapa do Brasil, com as regiões e que nome que ele leva em cada região. Então, aqui, nós estamos chamando, aqui em Cuiabá e aí em Londrina, de pão francês, mas lá no norte do país, nós temos pão careca e pão de massa grossa, o carioquinha, temos pão d'água ali para o sul, pão de sal ali no nordeste, pão de sal, cacetinho, pão jacó, pão aguado, carioquinha, filão, pãozinho, então são vários nomes para o mesmo produto. Eu não posso deixar também de falar um pouco sobre tendências e demandas no mercado de panificação. Algumas tendências que se tem é a produção artesanal, por exemplo. Tem estado muito na moda essa coisa de fermentação natural, que a gente usa, que o pessoal usa um fermento, não usa o Saccharomyces cerevisiae industrial como a gente usa normalmente. Eles usam algo lá, chamado de levain em francês, ou sourdough starter em inglês, ou lievito naturale, ou pasta madre em italiano, ou massa madre em espanhol, massa levida em Portugal, ou também chamado de massa azeda, que é um fermento criado naturalmente. Então, mistura-se farinha e água, isso leva de 7 a 10 dias, é um processo mais demorado, e eu vou falar disso daqui a pouco.
E outra tendência é o desejo dos consumidores por produtos artesanais. Então, tem se deixado um pouco, tem se criticado muito o uso de produtos industrializados, e aí o desejo dos consumidores por produtos artesanais, com ingredientes selecionados, normalmente integrais, porque, de certa forma, isso traz algum benefício à saúde. Os pães de fermentação natural, que eu queria falar para vocês rapidamente aqui, porque está um pouco na moda, não sei se está muito na moda, porque eu às vezes leio um pouco dessa área, né? Ou é porque realmente o pessoal tem falado mais. Um pão sem glúten, Bianca. A Bianca perguntou aqui, ó, se for um pão sem glúten, sem produtos de origem animal, quais cuidados eu devo tomar? Na verdade, o pão normal, você não precisa colocar nada de origem animal. Pão sem glúten, a professora Mariana vai falar amanhã. Eu acho que isso ela pode te dizer melhor. Mas voltando aqui aos pães de fermentação natural, o pão de fermentação natural, ele leva o maior tempo de processamento, ele tem um processamento bem longo, que eu vou falar para vocês. Ele tem esse aspecto bem rústico, que eu coloquei nessas 3 fotos aí em cima. Ela tem uma casca crocante, um miolo cheio de alvéolos, que são esses alvéolos bem grandes, irregulares, e um sabor levemente azedo. Não sei se vocês já comeram um pão de fermentação natural, se já fizeram um pão de fermentação natural. O fermento natural, ele é também feito de Saccharomyces cerevisiae, só que em estado selvagem. E junto com essa Saccharomyces cerevisiae, ele também leva lactobacilos que mantêm a acidez e evitam que outras bactérias se desenvolvam aí na minha massa de pão. Só o fermento, ele leva de 7 a 10 dias para ficar pronto, e ele vai só farinha e água. Então, as receitas mais normais que vocês podem encontrar por aí são 50 gramas de farinha, 50 gramas de água ou 75 gramas de água. E aí, vocês misturam tudo isso num vidrinho, tampa esse vidrinho com um pano e deixa de um dia para o outro. Aí, no dia seguinte, vocês pegam isso, tiram metade, joga metade fora, adiciona mais 50 gramas de farinha, 50 gramas de água, mistura e deixa para outro dia. E assim vocês vão desenvolvendo. O que acontece nessa massa, nesse fermento? Essa massinha criada aí de farinha e água, ela vai ser inoculada pelas bactérias, pelas coisas do ambiente, e aí vai começando a fermentar lá dentro, começando a se desenvolver micro-organismos ali dentro dessa pasta de farinha e água que vocês vão fazendo naturalmente. Outra tendência do mercado de panificação é a sustentabilidade. Ela sofre influência das questões ambientais de sustentabilidade que se tem atualmente, e aí isso se aplicaria do processo de produção ao consumidor final. Outra coisa é que as tecnologias de panificação, elas têm vindo com algumas soluções de coeficiência ecologicamente correta, uma capacidade produtiva com menor gasto energético. E aí nós temos padarias que levam selo de padaria verde, por exemplo. As principais inovações aí que se tem ultimamente são os produto especial e artesanal. Tem se colocado mais nas padarias aí produtos que são artesanais, as tecnologias que aprimorem e aperfeiçoem o processo, e padarias aí com setor de confeitaria, tornando esses estabelecimentos multicomércio. E tudo isso desenvolvido para atender consumidores. Então, os consumidores, eles não querem mais ir à padaria para comprar só pão, eles querem comprar um bolo, querem comprar um doce, ou eles querem fazer um happy hour, de repente, ali na padaria mesmo. Então, hoje em dia, é muito normal a gente ver padarias que não vendem só pão, tem todo um hall aí de produtos para a gente consumir. Mas por que a gente fala tanto de trigo? Por que é o glúten, afinal de contas? Por que se mete tanto pau no glúten, né? Eu, como nutricionista de formação, mas me considero mais cientista de alimentos, eu já acho que essa coisa de não comer glúten, só por não comer é pura frescura. Eu acho que eu detesto esse negócio de terrorismo nutricional. Então, se você não é celíaco, não tem por que deixar de consumir o glúten, principalmente porque pão é uma delícia, né? Então, por que o glúten? No trigo, nós temos aí albuminas e globulinas, as proteínas, que representam aí cerca de 15%, que estão nessas camadas, a leurona, no farelo e no germe. Nós temos também prolaminas e glutelinas, que representam aí cerca de 85% das proteínas do trigo, e essas são proteínas de reserva, e é nesse
nesse ponto que eu encontro as gliadinas e gluteninas. As prolaminas, as gliadinas são prolaminas, está no grupo das prolaminas, e as gluteninas são das classes das glutelinas, tá? Então, são as gliadinas e gluteninas juntas que vão formar o glúten. Do ponto de vista tecnológico, então, as prolaminas e glutelinas são as mais importantes. Então, são as proteínas que mais me interessam ali no trigo. Elas são insubstituíveis. E elas têm características funcionais únicas. A gliadina mais a glutenina são as duas proteínas que juntas formam o glúten. E elas dão características adequadas para a fabricação de pão. Então, é graças à formação do glúten que eu vou ter aquela estrutura de alvéolos no miolo do pão. As gliadinas, elas têm um peso molecular médio de 40 mil Daltons. Elas são pegajosas quando hidratadas. Elas têm pouco ou nenhuma resistência à extensão. Então, elas fluem ou escoam aí. E elas são responsáveis pela coesividade da massa. Então, por isso, por causa das gliadinas, que a nossa massa de pão é coesa. Já as gluteninas é um grupo mais heterogêneo. Elas têm um peso molecular aí acima de 100 mil Daltons, ou 100 kilodaltons. E ele tem um comportamento elástico. E vai dar à massa a propriedade de resistência à extensão. Então, ó, eu tenho aqui o glúten na primeira foto aqui. Esse glúten, ele tem uma extensibilidade e uma coesividade. A gliadina e a glutenina. A gliadina aqui escoa e a glutenina que me dá coesividade na massa. O glúten, a formação de glúten, a maneira como essas gliadinas e as gluteninas interagem entre si, quimicamente, ainda não foi bem elucidado, não foi muito explicado. Mas nós temos várias teorias. Eu trouxe aqui a mais aceita para vocês. A teoria mais aceita de formação do glúten diz que as ligações que sustentam essa rede são entre os grupos sulfidrilos, desculpa, gente, de ácidos graxos sulfurados. E aí, o que acontece? Essas ligações, elas vão se quebrando e refazendo à medida que prossegue a mistura. Então, à medida que eu vou sovando a massa, essas ligações entre si, elas vão se fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo, até que eu tenha a formação do glúten. Atingindo o ponto máximo, eu tenho o glúten melhor desenvolvido. Então, essa é a teoria mais aceita, tá? E aí, ó, quando a gente começa fazendo um pão, se a gente não sovar, a gente tem um pão mais que não cresce muito. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo o glúten da massa através da sova ou da mistura, a gente vai tendo isso aqui na massa, ó. Então, eu começo com a massa pouco misturada aqui. Então, se eu tentar esticar ela vai abrir alguns furos nessa massa, se eu esticar. E aí, eu vou desenvolvendo a massa. À medida que eu for misturando, essas ligações vão fazendo e desfazendo, formando uma rede de glúten. E aí, eu vou ter, finalmente, isso daqui, que eu consigo esticar essa massa finamente. Isso aqui na panificação é chamada de ponto de véu. Parece um véu. Então, se eu for desenvolvendo a massa e conseguindo esticar até o ponto de véu, esse aqui seria o ponto de melhor desenvolvimento do glúten. Então, a glúten, ela forma essa rede com características viscoelásticas que me interessa. E é necessário nos produtos de panificação, porque o gás gerado durante a fermentação, ela deve ficar retido. E aí, ela fica retida nessa rede de glúten. A massa vai se expandir, formando esses produtos aerados e leves. Só que não é só o glúten que me interessa lá. Tem os outros componentes da farinha ali, o amido da farinha, que ele também vai ser hidratado, que durante o forneamento, ela vai se prender à rede de glúten e vai, com a evaporação da água, formar como se fosse o esqueleto do pão. Por isso que eu consigo ali reter esse ar dentro desse produto, tá? Processos de panificação, variedade de pão e diversos métodos aí que foram se evoluindo. Quais são as funções do processo de panificação? O objetivo dos processos é converter a farinha de trigo em um alimento aerado e palatável. E aí nós temos algumas etapas aí. Os processos de panificação, o desenvolvimento de massa, que nós temos aí mudanças complexas dos ingredientes do pão, a formação do glúten, como a gente viu ali atrás, então a hidratação das proteínas, e aí, com o desenvolvimento da massa, eu vou aplicar energia por amassamento nessa massa, e eu tenho o desenvolvimento do glúten, como eu falei anteriormente. Então, as ligações
entre as gliadinas e gluteninas, elas vão se fazendo e desfazendo, até que o glúten vai ser formado ali. Por amassamento também, o amassamento vai me dar melhor volume e maciez do pão, a melhora de capacidade de retenção de gás carbônico. Algumas propriedades físicas da massa, ela tem resistência à deformação, não sei se vocês, todo mundo aqui já deve ter feito um pão em casa, né? E aí, você faz aquelas bolinhas, quando você dá uma amassadinha lá, você consegue ver que quando você aperta um pouquinho, a massa até volta. Então, ela tem uma certa resistência à deformação. Ela é extensível, a gente consegue esticar essa massa bastante, ela é elástica e ela tem certa viscosidade. Formação e controle da estrutura celular. Então, vamos falar um pouquinho de miolo. Gás carbônico, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é o gás carbônico da fermentação que cria as bolhas de gás. Na verdade, quando a gente está sovando a massa, que a gente amassa a massa, dobra ela sobre ela mesma e vai amassando, cada dobra dessa a gente está incorporando o ar ambiente aqui nosso, nessa massa. E aí, quando a gente amassa isso, essa grande bolha de ar que a gente incorpora, ela vai se subdividindo e formando o que seria a estrutura da massa. Por isso que a gente sova tanto essa massa. Por isso que é tão importante sovar a massa. Porque à medida que a gente dobra a massa, a gente está incorporando ar nessa massa, tá? Então, essas bolhas, elas são basicamente do que a gente tem composto aqui no ar que a gente respira, que seria nitrogênio, oxigênio e argônio, né? No ar, como eu aprendi no colégio. E 2 outros gases derivados da mistura da massa, o oxigênio, que rapidamente é consumido durante a fermentação, pelo fermento. O nitrogênio, que é responsável pelos núcleos de bolhas nos quais o gás carbônico pode se difundir. Então, o que acontece ali durante a fermentação? Depende da formação e retenção das bolhas de gás na estrutura da massa. E, durante a fermentação, o nosso fermento vai produzir aí o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é altamente solúvel, então ele vai se solubilizar na parte aquosa da massa. E ela tem uma relativa capacidade de formação de bolha de gás, mas majoritariamente as bolhas de gás da estrutura do miolo, elas são dependentes do seu esforço em incorporar ar a essa massa, tá? E o fermento produz gás carbônico, então, que vai entrar na fase aquosa da massa. E aí, essa massa vai se tornar saturada de gás carbônico. E aí, durante o forneamento, é que esse gás carbônico da fase aquosa da massa que vai se desprender e vai inflar aquelas bolhas de ar do ar que você incorporou na massa durante o amassamento. Processos de produção. Etapas mais comuns. A gente tem que lembrar, como eu falei ali para a Bianca lá atrás, que os ingredientes essenciais para o pão são farinha, água, fermento e sal. Farinha, água, fermento e sal. Basta isso para fazer um pão. Se você pegar farinha, água, fermento e sal, misturar e fizer um pão, ele vira um pão. Então, eu não preciso de ovo, não preciso de gordura, tá? Mas eu posso adicionar os outros ingredientes em proporções adequadas, querendo alguma melhoria de massa, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco. A água, ela deve ser suficiente para hidratar a farinha. Então, a massa vai atingir uma consistência adequada para a manipulação. A absorção de água, a quantidade de água que a gente adiciona nessa massa vai depender do percentual de proteína e percentual de amido. O amido, a velocidade de absorção de água vai depender do percentual de grânulos danificado. E quanto maior o percentual de proteínas, mais água eu vou precisar adicionar nessa massa. A mistura tem por objetivo misturar todos os ingredientes e amassar até um ponto ideal. A aparência vai passar por vários estágios. Ela vai passar, então, de uma massa úmida e pegajosa. Tá? Então, se vocês já fizeram pão, fizeram uma massinha com farinha, logo que a gente adiciona a água na farinha, a gente tem uma coisa úmida e pegajosa, não é nada. Aí, se você continuar trabalhando essa massa, amassando, aplicando alguma energia nela, de amassamento, nós vamos ter aí a formação de uma massa firme, lisa e homogênea. Funções do processo de mistura. Então, no processo de mistura, eu vou dispersar uniformemente os ingredientes da formulação. Eu vou estimular a dissolução e hidratação dessa massa, através do amassamento, né? Fornecer a energia para desenvolvimento do glúten
incorporar a argamassa, que é aquilo que eu falei para vocês lá atrás. É incorporando a argamassa que eu vou ter aquela estrutura de miolo bem aerada e fofinha. A forma adequada e dar forma adequada também ao processo subsequente. Então, seria outra função do processo de mistura. A mistura também vai me proporcionar o desenvolvimento de estrutura do glúten, porque é através da mistura, do amassamento, que eu vou ter as ligações se fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo, até a formação do glúten. Nesse ponto aqui, eu vou ter as proteínas hidratadas e a aplicação de energia durante a mistura através do amassamento. A mistura, que eu tinha falado para vocês, então, é o que vai também me dar, não podemos esquecer, da incorporação de bolhas de ar dentro da massa, que seria importante para a formação da estrutura de alvéolos. Desenvolvimento contínuo de estrutura de glúten, que seria o amadurecimento da massa, vai resultar do amassamento, e o ato de amassar vai modificar as características reológicas e melhora a capacidade de expansão do meu produto. O ponto de desenvolvimento máximo, como eu mostrei para vocês lá atrás, seria esse ponto de véu que tem também nessa imagem aqui no canto superior direito do slide. É a capacidade de ser finamente esticada sem se romper. Se a mistura continua, aí você fala, nossa, né, já cheguei nesse ponto aqui, vou ver se melhora isso daqui, vou continuar misturando. Se vocês continuarem misturando essa massa, as ligações vão começar a se romper e o glúten vai ficar enfraquecido. Essa massa vai acabar liberando água e vai ficar mole e pegajosa novamente. Mas olha, precisa de muita energia para deixar essa massa passar do ponto. A fermentação, então, eu vou ter uma etapa de fermentação, que é um descanso da massa após os impactos mecânicos dessa etapa de mistura que eu acabei de falar. Os principais responsáveis por essas mudanças agora, dessa fase de fermentação, são a Saccharomyces cerevisiae. Elas vão fazer a produção de gás, me dando a expansão de massa. Nessa fase de fermentação também eu vou ter consumo de açúcares da massa, da farinha ou adicionados. E aí nós temos uma fase de adaptação também, que eu posso colocar uma sacarose ali, um açúcar, para acelerar esse metabolismo. Algum açúcar fermentescível, né? Para o meu fermento consumir e acelerar esse metabolismo ali. Depois dessa primeira fermentação, essa massa segue para a divisão. E aí eu vou fazer a subdivisão da massa em peças unitárias. Aqui eu coloquei uma divisora de padaria, não sei se vocês já viram, mas aí o padeiro, ele sabe a quantidade que ele coloca ali, e cada pedacinho desse daí vai ter o mesmo peso, dando um pãozinho no final de 50 gramas. O objetivo dessa divisão é gerar formato e tamanho, então vamos dividir aí a massa em porções individuais, para depois fazer a modelagem dessa massa. Essa divisão, ela normalmente é volumétrica, então ela é cortada em porções de determinado tamanho, num êmbolo ou sucção, ou naquela divisora que eu coloquei ali para vocês. E a exatidão dessas divisões, vai depender da homogeneidade da massa. Quanto mais homogênea for a massa que o padeiro colocar ali na divisora, mais iguaizinhos os pães vão ficar ali. Depois, temos também que ver que a divisão, como vocês viram lá atrás, ela causa uma compressão na massa, então ela pode causar um certo dano. E aí, essa compressão, ela é feita porque ela ajuda a diminuir o efeito de irregularidade de peso, mas ela também causa uma desgaseificação, dando alguns danos à estrutura. Mas isso é compensado depois, tá? Nós temos aí a divisora manual ou uma extrusora divisora. Essa aqui seria uma extrusora manual, que usa esse tipo de cortador aqui, tá? Dando essas massas com esses tamanhos regulares. Ou eu posso ter também uma extrusora divisora que trabalha dessa forma. Então, uma extrusora que vai soltando a massa e são as facas que vão cortando essa massa na quantidade adequada aí. A modelagem é feita, então, fazendo-se uma modificação preliminar do formato das peças, divididas aí da massa. Então, é daqui que vai surgir que tipo de pão vai ser. A modelagem é feita por equipamentos que laminam, rolam ou enrolam, simulando algum processo manual, também eu posso ter isso. O pão de forma normalmente é feito um cilindro único, colocado ali na massa, como eu coloquei nas imagens, e o pão francês, a modelagem é feita por enrolamento. Então, é um rolinho que vai ali
e esse rolinho cresce e depois eles cortam, fazem um corte com estilete em cima ali para dar aquele sulco característico do pão francês. Depois é feito mais um descanso, que é um adiamento breve no processo do processamento para modificar as propriedades físicas e reológicas da massa. Não tem quando a gente faz pão em casa. Então, a gente amassa o pão, faz um crescimento, modela, faz outro crescimento. Então, esse outro crescimento seria esse descanso aqui, tá? E aí, a fermentação e expansão das peças modeladas, que seria esse segundo descanso. A expansão adicional das peças e fixação da estrutura final do pão durante o forneamento é feito, então, tá? E o forneamento vai aí me dar uma formação, modificação de compostos de sabor da massa, como a gente falou ali no comecinho dessa palestra. As mudanças físicas observadas ali durante o forneamento seriam aumento de temperatura, principalmente quando esse forneamento é longo. Uma perda de água por evaporação, que ela pode ser evitada aí deixando no forno uma umidade relativa ali dentro de 80%. Nós temos uma variação de consistência que ela vai passar de uma massa pesada e borrachenta para menos densa e extensível. E aí, o volume, ele vai até certo limite. Então, até a estrutura virar o esqueleto durinho, a gente consegue fazer o crescimento desse pão, tá? E aí, nós temos eu trouxe aqui só 2 métodos para vocês terem uma ideia aí de grupo de processo de panificação. O método direto, primeiro lembrando, né, que os ingredientes básicos para fazer pão é farinha, água, fermento e sal. Então, eu consigo fazer pão só com isso. Ó, vai todo mundo sair da palestra e tentar fazer um pão só de farinha, água, fermento e sal. Já pensou? O método direto, nós temos aí períodos de descanso depois da mistura e antes da divisão. E esse método, ele leva aí, no mínimo, 1 hora para ir para o forno, esse pão, tá? Esse aqui é o método mais tradicional, é uma classe de processos mais homogênea. E o processo de fermentação, também chamado de larga escala, então nós temos ali, como eu falei antes, né, uma mistura dos ingredientes para formar a massa homogênea. Fazemos um descanso, que vai depender aí da temperatura da massa, da qualidade da farinha, da variedade do pão. E aí, essa massa segue para uma nova mistura e outro descanso, tá? Os ingredientes opcionais aí que eu tenho, lembra? Eu consigo fazer pão só com farinha, água, fermento e sal, mas eu posso adicionar outras coisas, é óbvio, né? E aí, eu posso adicionar gordura, emulsificantes, uma farinha de malte com enzima ativa, uma farinha de soja com enzima ativa, o leite pó desnatado e assim por diante. Eu posso também adicionar algum melhorador, algum agente oxidante para melhorar a massa ou para melhorar a expansão da massa, e tudo isso em quantidades muito menores do que adicionadas em massa sem descanso. Então, ó, eu coloquei para vocês aqui uma tabela de alguns ingredientes opcionais muito utilizados. A gordura, ela vai pelo percentual de 1 a 2% da farinha, que vai me dar uma melhoria de retenção de gás e maciez de miolo. Então, a gente coloca... Notem, se vocês tentarem fazer um dia um pão sem com gordura, vocês vão notar que o pão com gordura ele tem um miolo muito mais macio e tem o gás fica melhor retido, tá? Então, a maioria desses aqui é para melhorar maciez de miolo, produção de gás ou retenção de gás. Já o método esponja, ele é muito parecido com o processo direto. Ele tem um tempo prolongado de fermentação para efetivação das mudanças da massa e a fermentação completa de parte dos ingredientes. E a duração disso aqui varia. Na literatura, nós podemos encontrar aí esponjas, uma esponja americana e esponja inglesa. Então, nós temos aí esponjas de 12 horas de fermentação, de 4 horas de fermentação, de 16 horas de fermentação. Para vocês entenderem melhor o que seria essa esponja, não tem aquele fermento que as tias, as avós, as nossas mães passam uma para outra num vidrinho? Aquilo é uma esponja, tá? O que acontece, então? Parte da formulação sofre um período prolongado de fermentação em larga escala, então ela fica muito tempo fermentando, e aí depois, essa parte que fermentou bastante, ela é adicionada ao restante dos ingredientes, e vai para a mistura e formação da massa final. Eles falam que é a fermentação completa de partes dos ingredientes, porque fica tanto tempo fermentando e usa-se só uma parte da massa. Então, coloca parte da massa, deixa fermentar
por um bom tempo, às vezes de um dia para o outro, e aí continua o processo. E essa esponja também pode ser líquida. Aqui em casa eu uso uma esponja líquida que eu ganhei da vizinha, dá um pão maravilhoso, e é uma esponja líquida, ela é receita de pão de Cristo, muito boa. E aí a gente vai multiplicando isso, esse fermento multiplica, você dá para outra pessoa e vai para frente. Se a Vitória morasse aqui em Cuiabá, com certeza já teria ganhado um fermento desse, né, Vitória? Vamos lá. Eu ia gostar. Só não sei se o pão ia ficar bom, né? Menina, não tem como dar errado, é muito bom. Eu faço 6 pães de forma cada vez que eu faço pão, com 1,5 kg de farinha. Rende que é uma loucura. O sabor é maravilhoso. Vamos lá. Aspectos-chave, então, do método esponja. Nós temos aí 2 etapas. Parte da farinha, mais água e outros ingredientes são batidos para formar uma massa macia homogênea. E aí tem o descanso da esponja, que vai depender das exigências de sabor. Se você quer um sabor mais fermentado, deixa mais tempo descansando, por exemplo. O processo de mistura da esponja com o restante dos ingredientes, depois é feito desse longo descanso, dessa longa fermentação dessa esponja, formando aí uma massa homogênea. O processamento imediato da massa de pão final eu posso fazer, ou eu posso também seguir essa massa para mais um período de descanso adicional. Então, esse método esponja, ele se assemelha muito com aqueles pães de fermentação natural. Porque os pães de fermentação natural também, você faz praticamente uma esponja no começo, né? Para você fazer o resto do pão. O papel da esponja, então, ele tem um papel de modificar o sabor e contribuir para o desenvolvimento da massa final por meio da modificação das propriedades reológicas. Ele também dá um incremento de sabor acidífero. Então, é aquele pão que você come, você sente ele é mais ácido do que o pão tradicional aí feito por um método direto. E há uma queda acentuada ali no pH também. A fermentação é crescente. Eu trouxe aqui de curiosidade para vocês outras farinhas em panificação, para vocês verem como o glúten faz diferença. Isso, a esponja seria a massa madre. Seria um tipo de massa madre, tá? A Vitória perguntou, a esponja é massa madre? Sim, como seria uma massa madre. Mas também você pode fazer uma esponja com parte dos ingredientes de uma receita só, não precisa vir uma esponja de fora, como seria a massa madre, tá? A farinha de centeio, ela é rica em potássio, vitamina A e fósforo. Para o homem, ela dá flexibilidade aos vasos sanguíneos, é recomendado para enfermidades vasculares, hipertensão e arteriosclerose. É o segundo cereal panificável mais importante. Eu trouxe aqui a foto para vocês verem, esse grãozinho dourado aí, farinha de centeio. Mas me dá esse pãozinho aí, ó. Ele é um grão pequeno, a casca, ele tem mais casca do que o trigo, o rendimento do centeio é muito menor do que o do trigo, e ele tem um glúten mais pobre, então eu tenho uma massa menos coesa. Então, o centeio tem glúten, mas tem menos glúten. E aí me dá essa massa desse pão aqui, que vocês estão vendo aqui na foto. É um pão bem denso, tá? Notem também que os alvéolos dentro, eles são bem miudinhos, mais parecidos com de um bolo. E aí eu posso utilizar cevada mais trigo, para uma massa mais pegajosa e elástica, e um pão com velos finos e escuros. Então, eu não tenho aí um miolo de pão branquinho. A farinha de milho, no Brasil, é um produto feito do processamento do fubá. Eu tenho aí flocos de fubá torrados em flocos, me dando aí farinha de milho, que se moído vira fubá, tá? É uma fonte de potássio e vitamina A. Na Argentina, a farinha paraguaia, chamada também de farinha paraguaia, o fubá, precisa de glúten, é utilizado em conjunto com o trigo, normalmente, se eu for fazer pão, e ele me dá pão com miolo mais fino e compacto, que é esse aí da foto que vocês estão vendo, e tem gosto de milho, tá? Já respondo, Shirley. Então, me dá esse pãozinho aqui com esse miolo mais denso e bem amarelinho aí, puxando para o milho. A farinha de cevada, a cevada sem casca, ela é perolada, eu trouxe aqui uns grãozinhos para vocês verem, mais utilizada para o preparo de sopas e ensopados. E a farinha, ela tem uma moagem, a farinha é feita pela moagem dessa cevada perolada aí. Ela é muito pobre em glúten
e ele tem um sabor bem adocicado e um pouco terroso. Então, é aquele que você come e sente um pouquinho de gosto de terra. A farinha de aveia é um dos cereais mais completos nutricionalmente. É rica em proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, oligoelementos, lipídios e também é uma boa fonte de energia. Os pães feitos aí com farinha de aveia, eles têm esse miolo bem denso e escuro aqui, que eu trouxe para foto. Tem um sabor pronunciado de aveia e ele é pobre em glúten, então ele também precisa ser misturado ao trigo para me dar um pão aí satisfatório. Amanhã a Mari bate em mim, né, Mari? Estou falando aí que precisa colocar trigo em tudo. A fécula de mandioca na panificação, ela é mais utilizada para fazer chipa, pão de queijo, biscoitos doces e salgados. As gomas, elas são versáteis na panificação e confeitaria. São utilizadas também como espessante no preparo de caldas e geleias, e elas também servem para dar brilho em pães, bolos e doces. E também funcionam como estabilizantes, porque tem um alto poder de retenção de água. A farinha de soja, trouxe para vocês aqui também, que tem um alto teor proteico. Dos vegetais, eu acredito que ele seja o vegetal com proteína de maior valor biológico, se assemelha muito à proteína de origem animal. Ela é rica em cálcio, vitamina B12, e nós temos aí as farinhas enzimaticamente ativas, enzimaticamente desativadas ou parcialmente desengordurada para pães integrais. E tem pouco amido, tá? Então, me dá também esse pão aí com um miolo mais denso. Permite formulações mais equilibradas e melhora o valor proteico dos pães, já que é um vegetal com alto teor de proteínas, tá? Se eu tiver um excesso de farinha de soja na formulação, vou ter um pouco volume e o sabor alterado, sabor de soja. A farinha de sêmola de trigo candial é o Triticum aestivum, forma glúten com características diferentes do que o trigo que nós usamos para panificação e é bom para fazer macarrão. É utilizado normalmente, se utilizado 50% com farinha de trigo, me dá um pão com excelente sabor, com amarelo até atrativo aí. É uma farinha mais amarelinha que vocês podem ver aí na foto. A farinha de trigo sarraceno, que na verdade de trigo não tem nada, né? Só tem esse nome, não sei porquê também, mas não é trigo, não é da mesma família do trigo, ele é um Phoropyrum esculento, tem origem na Rússia e a família é diferente do trigo comum e não tem proteínas que formam glúten. Então, se for para fazer aí um pão para um celíaco, eu posso utilizar essa farinha de trigo sarraceno. Ela tem essa cor marrom acinzentada, com sabor ligeiramente amargo, e normalmente usado em conjunto com trigo comum. Então, se for para um celíaco, não dá para usar com trigo comum, mas dá para usar ele praticamente puro, porém, me dá aí esse pão com essa estrutura bem densa, um pão bem marrom, um pão bem escuro, tá? Então, um pão sem glúten com farinha de arroz e trigo sarraceno me daria um pão com essa aparência aí. Eu queria fazer propaganda aqui do meu curso, né, Vitória? Aproveitar. O nosso curso é de Ciência e Tecnologia de Alimentos, é um curso relativamente novo, nasceu em 2009 aqui na UFMT. Convido vocês a conhecerem nosso site, ctaufmt.com, nos seguirem também nas redes sociais. Nós temos aí o Instagram, CTAUFMT, uma página de Facebook, CCTAUFMT, e aí, no final do mês passado, nós criamos um YouTube de conteúdos. Então, às vezes, nós temos algumas palestras nessa página de conteúdos do YouTube, nós temos, os alunos têm postado alguns trabalhos bacanas lá também, eu convido vocês a conhecerem lá. Beleza? Vitória, acho que é isso, vou responder a pergunta da Shirley. Shirley, qual a proporção de fermento natural devo colocar na massa para substituir o fermento químico? Olha, Shirley, depende da receita, porque você adicionar um fermento natural, o levain, você vai alterar também a quantidade de água adicionada à massa. Eu já vi gente utilizando, em vez de utilizar um pacote de 10 gramas de fermento químico, utilizar aí 40 ou 50 gramas de levain na massa, mas aí depende da receita também, beleza? Vitória, fala comigo, Vitória. Oi, gente. Nossa, é ótima palestra, né? Só temos a agradecer a Lu, né, pela disponibilidade. Aproveita, gente, que terminou mais cedo para fazerem perguntas, né? Tirar as dúvidas, assim, porque
É raro esses momentos, né? Agora a gente tem que aproveitar nessa parte de pandemia que nós podemos ter palestrantes de fora aqui de Londrina, que traz bastante enriquecimento para a gente também. Então, a Luciane, lá da UFMT, ela outro dia eu já coloquei para vocês uma palestra que ela disponibilizou lá no canal deles, do YouTube. Então, assim, aproveita e façam perguntas mesmo. Pode abrir o microfone, escrever no chat. Obrigada, gente. Giselda, Terezinha, nunca acerto fazer pão integral. Pão integral de farinha só integral é um pouco complicado, porque nós temos aí uma diferença de absorção de água. E já que a farinha integral ela leva várias partes do farelo do trigo, de fibra, essas fibras atrapalham na formação do glúten, então seria por isso. Eu já ouvi falar de uma indústria que ela usa até 15% só de farinha integral. Então, aquele pão integral, às vezes, nem é de farinha totalmente integral. Mas pão integral é denso mesmo, é chato de fazer, viu? Isabela perguntou qual a diferença entre o fermento caseiro e o fermento de mercado. O fermento de mercado, ele tem Saccharomyces cerevisiae pura. Esse fermento caseiro que você fala seria o fermento que a gente ganha, tipo do pão de Cristo, que você ganha no vidrinho e tal. Esse fermento, ele já entra o Saccharomyces cerevisiae selvagem, mais algum adicional aí que foi inoculado pelo ambiente, tá? Então, essa basicamente é a diferença. Então, você teria Saccharomyces cerevisiae pura ali no fermento comercial, e no fermento caseiro você tem a Saccharomyces cerevisiae selvagem, mais algumas bactérias inoculadas ali pelo ambiente. Joia? Obrigada, Janaína. Luiz escreveu assim, não há qualquer pesquisa, estudo ou mesmo os testes científicos conclusivos que indiquem que o glúten, elemento encontrado em cereais como trigo, cevada e centeio, prejudica o desenvolvimento e funcionamento do organismo de indivíduos normais e saudáveis. Então, por que tem gente que não pode comer? Luiz, tem gente que não pode comer porque eles são celíacos. O celíaco, ele tem alergia à proteína do glúten, como se fosse uma alergia. Meu irmão é celíaco, é complicadíssimo, eles passam muito mal, o sistema imunológico deles está sempre fraco. Meu irmão melhorou muito, ele vivia doente, sabe? Até que ele descobriu que ele é celíaco e ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Quando ele cortou tudo isso da alimentação, beleza. Esse é o caso do meu irmão. Meu irmão, ele não pode comer, porque ele passa mal. Agora, tem gente que não pode comer porque dizem que... Tem um livro chamado Barriga de Glúten, não sei se vocês já leram. Mas o Barriga de Glúten, ele afirma no começo do livro que houveram tantas modificações genéticas nas plantas de trigo, nos trigos, que esse trigo que nós conhecemos hoje, que nós consumimos hoje, não é o mesmo trigo de 50 anos atrás. Então, que o trigo de agora, ele faz muito mal, que ele acaba causando danos... como que era? É louco o negócio, é malucão, assim, sabe? Eu sou totalmente contra essa teoria aí. Mas é uma teoria que fala que o glúten, ele acaba causando, se não me engano, uma lesão nas células gordurosas que fazem com que elas cresçam, por isso que engorda. Então, tem gente que não consome glúten hoje em dia por puro mito, assim, falando que faz mal. Mas, na verdade, se você não tem problema com glúten, não tem por que cortar o glúten da sua dieta. Vamos lá. Ia perguntar sobre o pão integral, não acerto muito o ponto. É Janaína, né? Janaína, é aquilo que eu falei, o pão integral, ele tem uma taxa de hidratação diferente, nós temos ali fibras no meio que vão atrapalhar a formação do glúten quando a gente amassa. Então, aquela história de fornecer energia à massa, fazendo com que ela faça e desfaça as ligações entre as gliadinas e gluteninas, ela é bem prejudicada pela presença das fibras da farinha integral. Então, por isso que você, às vezes, não consegue. Existem teorias que falam que ela precisa de um tempo maior de fermentação para dar certo, tá? Vamos lá. As bactérias selvagens do levain podem causar algum mal à saúde? Não. Claudinha, não. Se o levain for bem feito, ele tem... No começo, o levain, ele fede. Vocês já tentaram fazer levain em casa? Eu fiz em casa, não gostei muito, não. Chega um ponto que ele começa a feder mesmo. Ele é muito... Diz um amigo meu que adora essa parte de panificação aí com
fermento natural, ele é da área de informática, né? Mas ele gosta muito dessa área de panificação artesanal aí, ele que mexe com os levain da vida. Fica depois com cheiro de álcool, Vitória, mas no começo ele fede. Ele diz assim que trabalhar com levain é namorar com a podridão, uma coisa desse tipo que ele fala. Mas, se você levar para frente, esse levain, ele passa a ter um cheiro muito igual ao de Saccharomyces cerevisiae mesmo, cheirando a álcool. Sim, Claudinha, o levain tem mais de 4 meses, está muito cheiroso, é isso mesmo. Ele, nos primeiros, acho que 3 dias, ele fede. Daí, no 5º dia para frente, ele fica com um cheirinho muito bom de Saccharomyces cerevisiae. Mas não, ele não tem nada que vá te fazer mal à saúde. Porque, como eu falei ali no slide lá atrás, ele leva algumas bactérias lá dentro que eles acabam protegendo essa parte, não deixando crescer bactérias e outras coisas que fariam mal à saúde, tá? Vamos lá. É verdade ou mito que a longa fermentação é benéfica para a saúde? Olha, dizem vários estudos que é bem benéfica à saúde, viu? Alguns estudos dizem também que ele pode melhorar aí a digestibilidade dessas massas. Tem gente também que diz que pão de fermentação longa, ela não faz tanto mal para quem é celíaco. Eu já prefiro cortar totalmente o glúten para quem é celíaco, tá? Esse meu amigo que mexe com fermentação natural aí, que tem os levain dele, ele vive mandando foto de pão barato. Ele fala que tem uma pizzaria aqui em Mato Grosso, aqui na região de Cuiabá, que é Cuiabá e Várzea Grande, é como se fosse Londrina e Cambé, sabe? Coladinhas. E é uma pizzaria de Várzea Grande que tem uma massa de fermentação natural maravilhosa. Ele fala que é a única que não faz ele passar mal, sabe? Fermento feito com batata é bom. Sim, é bom. Tem fermentos que eles não são só feitos, fermentos naturais, que eles não são só feitos com farinha e água. Tem gente que adiciona alguma fruta. Eu já vi gente fazer levain com maçã, com jabuticaba, com uva, com várias frutas diferentes. Dá para fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Há alguma legislação para pães artesanais? Olha, Vitória, realmente não sei ainda, viu? Não fui atrás disso. Não tenho ideia. Mas acredito que não, porque é uma coisa um pouco recente isso. Pão ázimo seria mais saudável. Eu acho que é bem diferente, viu? Levando com uva passa, já ouvi falar também, diz que fica muito gostoso, né, Vitória? Mais alguma dúvida, gente? Tem uma receita do Shimura que vai uva passa, daí tem uma outra que vai com maçã também. Fica bem legal, viu? Só que meu filho, quase próximo lá do 21º dia da receita do Shimura para eu usar o levain, ele achou lindo e abriu, e daí morreu. 21º dia, gente, levain é demorado mesmo. Eu não tive paciência não, eu confesso, viu? O máximo de fermentação longa que eu tenho em casa é esse pão de Cristo, é que esse eu não sei se dá muito certo, gente. Ô Lu, deixa eu te perguntar, esse de máquina, por que fica tão ruim? Eu ganhei uma vez no meu casamento uma máquina de pão, gente, mas era muito pesada, a massa muito compactada, eu achei, assim. Apesar de usar um trigo de boa qualidade, uma farinha de boa qualidade, mas não fica bom o pão. Olha, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu tenho amigos que usam essa máquina de pão só para bater massa, só para sovar, porque sovar é um saco, né? Mas eles usam só para sovar. Eu já fiz muito pão nessa máquina, eu tenho essa máquina, ela até tá estragada, eu preciso pedir pro marido trocar uma correia lá dentro para ela voltar a funcionar, porque já tive dicas de usar essa máquina só para sovar, Vitória. Mas essa massa, se você fizer a programação dela, eu acho o tempo de descanso dela muito curto. Por isso que eu acho que fica pesada a massa, sabe? O Luiz quer saber a minha opinião, se eu acho o pão ázimo mais saudável. Olha, Luiz, eu sou indiferente nesse ponto, viu? Eu gosto de pão. Ázimo, não ázimo, mais fermentado ou menos. O meu negócio é mais o paladar do que a saúde nesse ponto. Ô, a Claudinha...
Opa, desculpa. Esses sucos que fazem na massa, tem tipo para determinar, por exemplo, pão italiano, pão, sei lá, tem os nomes, né? Que eu não sou muito boa na parte de pão. Tem um tipo de desenho de suco que tem que ser feito, que é característico, por exemplo, daquele pão que tenha, né, não tem legislação para isso, não sei como que funciona na panificação. Não tem legislação para isso, Vitória. Na verdade, tem um canal que eu sigo de pão, de fermentação natural, que eu gosto muito. Não sei se vocês tiverem interesse fazendo propaganda para os outros, mas é o Pão da Casa. Ele falou uma vez, e eu já vi sobre isso também, que tem gente que tem os sucos que são tipo a assinatura dele no pão. Não tem um padrão, mas existem padrões assim de foto que você pode copiar. Ah, eu quero fazer um pão assim, assim. Não sei se vocês são católicos e vão à missa. Quando tem ofertório, normalmente é o mesmo pão, né? Com o mesmo desenho, aqueles quadradinhos. Normalmente é o pão mais usado para essa parte. Mas não tem legislação para isso, não, que eu saiba. É mais um Tá. padrão visual mesmo. Ah, tá. Obrigada. Gente, mais perguntas? Professora, eu gostaria de saber se tem alguma marca também de farinha integral que possa ajudar também na hora de fazer o pão integral, alguma marca assim boa. Nossa, desconheço. Desconheço marca. Eu sei que para farinha não integral, você olha as farinhas 00, normalmente, de granulometria menor, o maior teor de proteína no rótulo. Aqui perto de casa, aqui em Cuiabá, eu uso muito uma farinha canadense, que na verdade é argentina, mas ela se chama canadense, e uma farinha italiana chamada Venturelli. São as duas que eu tenho usado, assim, porque vende aqui perto de casa, na casa do padeiro, e ele fica quase o mesmo preço das farinhas boas de mercado, sabe? Ela é pouca coisa diferente. Agora, sobre farinha integral, você quer fazer pão 100% integral, Junaína? Eu, na verdade, assim, eu sou técnica em nutrição. Eu moro aqui em Biporã recentemente, que eu era de São Paulo. Uhum. E eu me formei lá, né? E eu peguei o gosto de fazer o pão na aula lá. Ah, que legal. Práticas. Legal. Aí eu peguei o gosto de fazer pão. E agora, de um tempo pra cá, eu comecei a fazer o integral. Não tô acertando muito, assim, um ponto dele ficar um pão mais macio. Às vezes ele não cresce muito, ele fica uma massa mais pesada. E eu tô usando justamente essa farinha que você falou, a Venturelli. Uhum. Eu não sei, né, se é a farinha, eu não sei o que acontece. Eu nesse ponto de farinha integral, eu sou pouco aventureira nesse ponto. Minhas aventuras têm sido usar farinhas importadas. Mas você adiciona algum percentual de farinha branca? Então, esse que eu fiz essa última vez, eu só deixei a farinha integral mesmo. Eu não coloquei nada de farinha branca, só integral mesmo. Coloquei um pouco de... Esqueci agora, me perdi o nome, de gergelim e só, para poder, na massa. E não cresceu muito, ficou aquele pão, a massa pesada, sabe? Não ficou ruim, mas a massa não ficou a massa mais leve, ela ficou pesada e ele não cresceu muito. O gergelim também vai atrapalhar na formação do glúten. Tudo que você colocar mais na massa vai atrapalhar na formação do glúten. Então, a farinha integral, ela já não consegue formar muito bem o glúten, porque ela tem as fibras que atrapalham, né? Mas o gergelim, ela dá mais uma atrapalhadinha aí. Entendi. Tá bom, muito obrigada. Giselda falou, a Venturelli é a melhor farinha. Eu gostei também. A Venturelli, ela dá um sabor muito gostoso. Tem uma farinha que vem num saco plástico, é importada. Só que ela é muito cara. Ela é o dobro de valor da Venturelli no mercado. Ela deixa o sabor muito gostoso no pão, sabe? A gente fala que a farinha tem um sabor suave, mas mudar a farinha faz muita diferença. A Venturelli é uma farinha muito boa, eu gostei bastante. Essa canadense, ela também é boa, mas eu achei que ela é mais amarelada que a Venturelli, tá? O Luiz perguntou, você acha que comer pão com bastante moderação, mesmo assim ele pode engordar? Olha, Luiz, tudo que você come com moderação, o nutricionista falando, né? Se você balancear o seu consumo calórico e conseguir que ele seja igual ao seu gasto energético, você não vai engordar. Agora, se você comer mais do que você gasta, aí você engorda sim. Não precisa nem ser pão, pode ser qualquer outra coisa, viu? Boa noite
De nada, Giselda. Foi um prazer estar aqui com vocês. As sementes colocadas no pão devem ficar de molho para hidratar? Depende. Depende de que semente você está falando, tá? Se for tipo chia ela vai alterar muito a absorção de água, porque ela vai competir pela água lá com a proteína. Então, você tem que... É bom você hidratar antes a chia para colocar assim, e daí essa hidratação também vai influenciar na quantidade de água que você vai colocar depois. Gergelim não precisa, eu acho. Nunca vi hidratar gergelim para colocar. Beleza, boa aula, Luiz. Boa aula, pessoal. Mais alguma dúvida? Imagina, Paula, foi um prazer estar aqui com vocês. Pronto, gente. Ninguém mais? Alguém? Alguém se manifestou no chat. Ah, não, falou obrigada só. Então, gente, se ninguém tem mais perguntas, né? Eu vou agradecer novamente a Luciane. Nossa, um prazer imenso para a gente tê-la aqui, passar tantas informações importantes e interessantes para a gente. E né, não dá nem para mandar um presentinho, né? Vem me visitar quando acabar a pandemia. Ah, eu vou. Tem essa parte aí que é maravilhosa, né? Perto aí, Pantanal, Nobres, que é fabuloso. Tem que ir mesmo, Lu. Você também vem para cá, pode dar um alô aqui. Bem que a gente não tem nada muito turístico aqui, né? Mas, ó, se você me levar para comer ali o lanche do Arnaldo, já fico muito feliz, viu? Ah, então tá, eu te levo. Morro de saudade. Isso é verdade, desde das épocas. Então, agradecer muito, gente. Amanhã nós temos a palestra da professora doutora Mariana, que é amiga da Luciane também. Então, assim, nossa, só temos a agradecer, Luciane. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada pelo convite, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Estamos de portas abertas, viu, Lu, para vocês aí da UFMT. Obrigada. Aqui também, viu? Só aparecer. Então, gente, a palestra de hoje encerrou e amanhã a gente se vê novamente. Se alguém tiver mais uma pergunta, aproveita que o momento é agora. Eu tenho, professora. Pode perguntar, Maria. Eu tenho, professora. Essa palestra vai estar disponibilizada para nós, esse conteúdo, ou no YouTube, ou algum lugar, vai estar disponível para nós? Então, eu gravei, assim, só que, assim, eu sou meio... Eu comecei a gravar um pouquinho atrasada, então a apresentação da Lu, eu tinha esquecido, eu sempre esqueço, gente. Aí eu gravei. Eu vou, depois vai processar e eu vou ver com a professora Manuela se ela vai disponibilizar no canal do curso daí, tá? E daí, às vezes, disponibilizando, daí a gente entra, peço para ela mandar para vocês daí. Eu mando para a Luciane também, se ela quiser disponibilizar para os alunos dela também, tá bom? Ah, legal, obrigada. Tá, obrigada. De nada. Ninguém mais, gente? Então, nós vamos agradecer novamente a Luciane e dar boa noite a todos, gente. E esperamos vocês amanhã aqui para assistir a palestra da professora Mariana. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite.